Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Rei Pelé com Léo Pelé para enfrentar o CSA. Foi, aliás, o Léo Pelé e toda a base. Você não estava esperando essa? Não estava esperando, essa foi uma surpresa aqui. A gente fez muita piada, Lisieiro, Gabriel Sara, mas essa a gente não tinha feito ainda, porque o São Paulo foi em clima de festa. São Paulo foi em clima de festa, levou a garotada, uma decisão muito acertada e que a gente espera que comece o Campeonato Paulista. Mas antes da gente falar como foi o jogo, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros do canal, e o último de jogo que a gente vai poder patrocinar esse ano, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball. E aqui não entrou, por quê? Por que não entrou? Que legal. Entrou agora sim. OneFootball, o melhor aplicativo para você acompanhar tudo o que acontece. Agora não. Agora você não vai acompanhar porque o Campeonato Brasileiro acabou, então você vai acompanhar as estatísticas. Ainda dá pra ver quem foi rebaixado. Quem foi rebaixado. Acabou os jogos. Vou dar uma dica. O Cruzeiro foi rebaixado. Foi rebaixado. Todo mundo muito triste, o Brasil inteiro muito triste. Mas assim, depois a gente fala também do rebaixamento do Cruzeiro, da inesperada vitória do Santos por 4-0, ninguém esperava isso. Tudo time isso você titular vê. Do Flamengo. Time titular. E aí também você pode acompanhar outros campeonatos. Campeonato espanhol, campeonato inglês, né? No OneFootball você acompanha tudo. E bastando clicar no link que está aqui na descrição do vídeo gratuito para iOS e para Android. O Regis ficou só. Está ao meu lado o Regis Romualdo, que toca no Twitter o Aspirantes SPFC, que cobre a base do São Paulo. Então, como o Gabriel está em Maceió, ele foi pra lá, ele foi pro jogo, ele conseguiu na Black Friday. O cara é maluco, o cara tá sem dinheiro. A Sofia tá aqui embaixo, tá muito divertido. A cachorrinha do Regis tá aqui. Mas o Regis está lá no Aspirantes, quiser saber alguma coisa da base. E por isso ele veio pra comentar esse jogo, porque basicamente foi só a base. Foi só a base. Hoje a gente tinha todo mundo lá, quer dizer, tinha o Léo Pelé, que tinha jogado um pouco no ano, o Igor Vinícius. Mas o mais velho era o Léo Pelé com 23 anos, então é sub-23 o time. E a gente tinha um menino de 16 anos que não conseguiu entrar no jogo. O Patrick, o lateral esquerdo. Porque muito em função da expulsão do Elinho, né? E até tô vendo aqui as considerações, o Gabriel mandou considerações, mas primeiro, Regis, o que você achou? Era o que você esperava da molecada? E até já pode falar dos gols, né? Eu acho que até surpreendeu, começou bem, né? O time foi pra cima, jogando só com um zagueiro, que era o Valse. O Luan, nem na base ele chegou a ser utilizado tanto como zagueiro, no máximo algum improviso por expulsão, final de jogo. Mas foi uma função nova para ele. O Diniz já tinha até testado ele em alguns jogos como o terceiro zagueiro, né? Aquela função que tentou com o Jusilei, mas que é uma lerdeza que não tem condições. E com o Luan até que começou funcionando bem como um zagueiro que avançava. Aproveitando o Igor Vinícius pela direita, que atacou bastante, o Léo Pelé pela esquerda. Uma das considerações do Gabriel, que eu tô lendo aqui agora, o Pressini que tá lá no estádio, foi isso. O Igor Vinícius foi muito bem, tomou conta da direita, e mesmo depois da expulsão ele defendeu e atacou muito. Bastante. Né? E o melhor jogo do Léo também, né? O Léo no primeiro tempo foi muito bem. Os principais ataques do São Paulo no primeiro tempo foram pelo lado esquerdo, com o Léo, com o Toró caindo para lá, o Juan também, o atacante, o Juan Santos também caindo pela esquerda, o Gabriel Sara, que já jogava assim no sub-20 mais pela esquerda. Hoje ele teve muita liberdade, conseguiu ser um dos destaques do time, ele, o Toró. O Elinho foi bem no primeiro tempo. Por que o Vitinho não viajou? Essa foi uma das dúvidas do Gabriel. Não sei, sinceramente não sei. O Vitinho é um ponta mais direita, que joga pela direita, é um ponta característico. Nem viajou, né? Uma função parecida com a do Antony, mas não foi uma dessas escolhas que o Diniz, a comissão técnica, fez para levar os garotos. O Valse, muito bem. Outra coisa que o Gabriel ressaltou, mas isso no Twitter não foi nem consideração, foi tudo bem que o CSA dá muito espaço, mas os toques de primeira dele na saída pela esquerda ali facilitaram muito, clarearam muito. E vocês estão escutando a filha do Regis gritando, a Alanis deve estar entrando aí na transmissão, pelo menos o áudio dela está entrando, com toda certeza. Hoje é dia de base, tem base São Paulina aqui, né? Tem a São Paulina mais jovem aqui do canal. E ela tá feliz. E talvez pela vitória, apesar que ela não viu o jogo, ela estava brincando. Tem 4 anos? 4? 3? 3,5. Então, calma. Mas é São Paulina, não tem problema. Mas assim, primeira coisa, a gente não pode achar que a base é solução para tudo. O CSA é um adversário muito frágil, já estava rebaixado, ainda que lutou bastante, mas a gente via que havia uma fragilidade. A expulsão do Elinho
Foi uma pena, porque o Elinho tava solto, no meio dos garotos ele tava jogando bola, deixou muita gente irritada mesmo, porque estragou quase que a festa. Porque depois da expulsão do Elinho, o São Paulo teve que se retrair, o São Paulo estava propondo o jogo. Chegou com muita facilidade, aliás, os 2 primeiros gols do São Paulo, porque 15 minutos, 2 gols, eu achei que vinha uma goleada. O primeiro gol foi uma das coisas mais bonitas, um dos gols mais bonitos do ano. Se tivesse aquela eleição de... Dos melhores gols do ano. Foi de pé em pé, passe de letra. Deve ficar entre os 5 melhores, porque não teve muito gol esse ano, né? Foi o Sara que meteu, né, pro Toró, o Toró com foi muita... o Elinho, tocou pro meio pro Sara e o lançamento direto pro Toró. Pro Toró e passe de letra, virada, inversão de jogo. O gol foi um golaço. E aí, logo em seguida, o Léo fez uma jogada pela esquerda, aí ele cruza pro chute do Juan, o Juan chuta o goleiro, defende parcialmente, e o Igor Vinícius falou, não, vou coroar aqui com um gol. E aí o CSA fez um gol, que o Lucas Perry até fez uma boa defesa, mas o Lucas Perry mostrou ainda alguma insegurança na saída de bola. Não, o tempo de bola. Não tá pronto ainda. De jogo, né? Muita gente falava, não, a gente tem o Lucas Perry. E deu azar que ele defendeu, a bola pegou no calcanhar do Valse e sobrou pro atacante do CSA, mas nenhuma falha, assim. Não, no gol não foi gol. Mas durante o jogo a gente percebeu que ele titubeava em algumas situações. E até a saída de bola, que o Diniz ele gosta que os goleiros saem tocando a bola com os zagueiros, só que até o Diniz ficou irritado porque ele queria que o PR no segundo tempo desse chutão. Porque a gente e tava eles com continuaram treinando, como eles treinaram os últimos dias, o PR vem treinando com o elenco profissional, essa saída dos goleiros tocando a bola com os laterais, então o PR continuou fazendo essa jogada, mas o Diniz não gostou muito não. Teve um momento que a narração falou, né? A orientação é pro PR dar um chutão, que é o que ele vai fazer agora, e não, ele não fez. Pro lado, pro Valse, Então, assim, São Paulo nesse clima de festa foi bom para observar alguns garotos, mas, de novo, não pode ser solução para tudo. Muita gente ficou enfesada com o Elinho, obviamente que nós também ficamos. É muito chato, porque o Elinho ele teve muitas oportunidades dispersadas no ano, mas eu vou lembrar mais uma vez, é garoto, vai cometer essas bobagens, e ainda bem... E ele tava tentando ajudar, não foi uma expulsão de colocar a mão na bola. O primeiro cartão já também não foi tão grave assim. Foi cartão de jogo. O segundo foi merecido o amarelo, né? Porque ele parou a jogada do ataque, mas ele tava tentando cobrir as costas do Igor Vinícius, e o Luan também já tinha adiantado. Então ele precisava fazer a falta, não tinha muita escolha. Só que ele não é um marcador. Então ele se atrapalhou e foi uma falta feia. A galera caiu matando, falando lixo, enganação, não sei o que. Gente, garoto é isso, do céu ao inferno, é um jogo. Né? A gente condenava o Antony talvez tenha feito a melhor partida dele no jogo contra o Internacional. Não sei se foi a melhor, mas uma das melhores partidas dele no ano, que ele teve muita tranquilidade. Garoto é isso, de um momento pro outro ele amadurece. Essa molecada, com a Aguirre, lá quando a Aguirre era técnico, e não tô falando, não estava pronta, porque o Jardine, quando assumiu o time mesmo, não conseguiu utilizar eles. Então, tanto a Gui quanto o Jardine, mesmo o começo do Cuca, é de um jogo pro outro, e a Alanis apareceu aqui. Pelo menos tem alguém bonito, né? É uma beleza aqui e tal. E agora ela ficou com... Ela é a filha, pra quem não assistiu o filme dos Vingadores, ela é filha do Tony Stark. Pra quem assistiu, ela é exatamente a filha. Ela ficou com vergonha? Foi isso? Vai descer? E aí a mãe tá chamando. Aí, muito bom, já quer descer. Muito bom, torcendo muito para não desligar o computador. Momento base. Vocês veem, gente, aqui aspirantes. Ela voltou. Ela voltou. Então tá indo e volta. Aqui substituição pode voltar. Aqui não tem essa expulsão. Não tem expulsão, não tem. Mas o Elinho acabou atrapalhando. Muita gente ficou muito chateada com ele. Eu, inclusive, o Gabriel também, eu perguntei pra ele se ele ficou. Ele falou, fiquei porque estragou a festa, estragou mesmo. São Paulo não pôde fazer um futebol propositivo, não pôde, de repente, colocar o Patrick lá, tentar moleque. Tentar outros jogadores. Acabou tirou. entrando o Diego, que é um zagueiro que também joga como volante. Aí o Luan teve mais liberdade para avançar. E depois entrou o Danilo, né? O Danilo no lugar do Toró. É muito bom, a comunicação é telepatia, por isso que eu não percebi nada. Ela fala, não quero mais secar aqui sem falar uma palavra, mas enfim. E você estava falando das substituições, que ele não pôde fazer. Então o time, com a expulsão, ele acabou se retraindo, mas foi interessante para mostrar que muita gente pensa... Ela foi pra lá mesmo, né, gente? Tá muita mais gente divertido imagina que garotos não têm experiência para controlar o jogo. E eles terminaram o jogo, mesmo com o CSA arriscando mais, avançando,
o time conseguiu controlar e não teve um perigo tão grande, ainda que o PR fez algumas defesas. E uma que o Valse fez, desviou que a bola foi no também. minuto final, quase que sai o empate, né? O chute veio, o Valse no cantinho. Virou, eu acho que o PR não chegava naquela bola, não. Quase que o CSA consegue empatar. E um destaque, a torcida do CSA, né? Empurrou o time. Mesmo rebaixado, foi um bom número no estádio. Quando mostrava a torcida, os caras 2-0, eles estavam acreditando em alguma coisa e quase deu, né? Continua torcendo bem até o final. E a torcida do São Paulo também ajudou bastante, porque poderia, assim, quando teve a expulsão, o CSA avançando mais e o São Paulo recuando, a torcida também continuou apoiando o time. E até no final foi legal os garotos indo até a torcida do São Paulo, o setor onde estavam os torcedores visitantes, porque lá não tem torcida única, né? Não tem problema de briga, não tem nada. E foi interessante os jogadores indo comemorar. Não porque o São Paulo terminou em sexto, não porque conseguiu a vaga para a Libertadores, a fase de grupos, que isso já tinha acontecido no último jogo, mas porque os garotos venceram e convenceram alguns, assim, com certeza vão ser melhores utilizados no ano que vem. A gente espera que no Campeonato Paulista o São Paulo faça uma pré-temporada decente, porque o calendário é complicado, ainda que o São Paulo entra na pré-Libertadores mais para abril. Mas a questão da pré-temporada é importante ser feita, porque a gente viu esse ano que jogadores que chegaram depois ou que tiveram problemas na pré-temporada, o próprio Lisieiro, que estava com problema lá na Florida Cup, que ele teve dificuldade depois para pegar esse ritmo, mesmo os jogadores que vieram da China, então isso atrapalha. O interessante faz a pré-temporada e depois entra bem no campeonato. Sim. Paulista, se São Paulo ganhar o Campeonato Paulista, né, porque sempre tem essa chance. O Campeonato Paulista é um campeonato de nível técnico muito baixo. E há muitos anos, olha, se São Paulo tivesse vencido esse ano, teria sido legal para a trajetória, para a história, disso, chegou muito perto. Chegou muito perto quando apostou nos garotos. Pois é. O Cuca ali deu uma atrapalhada no último jogo, colocando Jusilei. Não era o Cuca ter assumido logo nas finais. O Cuca podia ter esperado acabar a final com o Mancini, daí assumido no Brasileiro. É que São Paulo, infelizmente, é muito atabalhoado e a gente precisa falar isso. São Paulo é muito desorganizado. A gente decidiu ficar com o Diniz e Raí por causa de um jogo do Internacional, que é um time que vem jogando um futebol horroroso, terrível, péssimo. Ficou ainda na frente do Corinthians, porque conseguiu ganhar hoje, o Corinthians perdeu. Um ponto na frente, mas o Internacional foi desastroso. Só que o Internacional ano que vem vai estar com o Kudê e o Corinthians vai estar com o Thiago Nunes, que é o técnico que conseguiu fazer o trabalho do Diniz funcionar no Atlético, quando o Diniz já não conseguia tirar nada daquele time. Isso não quer dizer nada, pode ser que o Diniz, com a confiança que tem no elenco, cresça, com mais tempo de trabalho. Ainda que exista essa pressão que a gente pensa, é o Campeonato Paulista, não tem adversários tão fortes, tirando os clássicos que sempre tem um temor ali. O São Paulo mas Palmeiras fora, né? Logo na segunda rodada. E existe sempre a obrigação para um time que não ganha título desde 2012, contando a Eusébio Cup 2013, mas existe a obrigação de ganhar um campeonato. E vai existir a pressão de ganhar o Campeonato Paulista. Sim. Só que ainda assim, esperamos que os primeiros jogos sejam feitos de acordo. Vai jogar o clássico com o titular? Legal. Mas a primeira rodada não tem necessidade de cansar jogador, de lesionar, sendo que tem competições mais importantes para frente. Inclusive a fase final do Campeonato Paulista, que é mais importante. É mais importante. Então, assim, é a hora de dar condicionamento físico. O Hernanes falou já que vai voltar antes. Então, assim, eu tenho muita esperança. Já mudou a programação das férias dele. A gente espera também que o Pato também faça algum trabalho específico. Eu tenho muita esperança no Hernanes. No Pato um pouco menos, mas vou torcer muito, porque a gente precisa que esses jogadores, principalmente os que vão ficar, muitos desses garotos vão embora. O Valse mesmo pode ir embora, um moleque que não jogou quase nada. O Antony, muito provável que vai embora. Luan e Lisieiro me preocupam. O Igor Gomes eu queria muito que ficasse, pelo menos pra gente poder extrair um pouco desse futebol dele. A gente vai precisar. Hoje o Igor Gomes foi o capitão no jogo. E foi legal isso, né? O Lugano até colocou a tarja de capitão nele. O Lugano vai ter mais... Vai ter mais poder já foi no decidido futebol. Isso, vai ajudar o Raí ali na direção de futebol, né? Gente, tá ruim, mas tem muita coisa para melhorar.
no São Paulo? Assim, tem alguns caminhos, vai ter uma cobrança mais próxima ali de oposição. A gente torce para dar Vai certo. ser um ano complicado, exatamente pelo último ano do Leco, dessa questão da eleição. Dos gastos que a gente teve responsáveis esse ano. Então, assim, eu tenho pouca esperança. A gente vai fazer um vídeo de retrospectiva, vai falar de erros, vai fazer um vídeo de projeções também. A live acho que eu vou fazer solo, a menos que você consiga vir, porque o Gabriel não vai ter voltado ainda. E eu sei que terça ainda eu vou estar no resenha, vai ser muito louco isso, né? Na que a gente terça, grava na segunda, você né? faz na quarta, Grava porque amanhã. não tem mais jogo também. A live? Na quarta? Não muda vai ter mais nada jogo, não tem pra matéria rodada agora. de Gabriel. Tipo, então, Vi, acho que é melhor deixar na terça E mesmo. foi interessante terminar o ano com essa garotada para mostrar que é o futuro do São Paulo. Por mais que alguns vão ser negociados, outros talvez que têm contrato curto não vão continuar, desses que até que jogaram hoje, mas é importante mostrar que existe, além de contratações, de esperança em jogadores importantes que ganham muito, que a gente tem uma expectativa maior, a gente também pode acreditar nessa molecada que, pelo menos com vontade, eles entram. Muitos estão há 10 anos no São Paulo, por incrível que pareça. É muito legal isso. O Luan vai fazer 10 anos no ano que vem, que está no São Paulo. Esse joga como se tivesse realmente muita experiência, né? E muitos, ontem mesmo, eles estavam postando... Tô realizando um sonho de jogar no profissional do São Paulo. A comemoração deles foi muito isso. Foi muito isso. E aí o episódio lamentável, mas acho que eu vou fazer a live na terça mesmo, muito fácil. Se quando o Gabriel voltar quiser fazer outra já, aí a gente vai ver a E programação. só pra finalizar, então, acreditem nessa garotada, acreditem. A gente fica irritado porque o São Paulo tá sem ganhar títulos. Mas, por exemplo, não adianta ficar xingando o jogador na rede social, o garoto que tá ali lutando, que lógico, ele sonha também, da mesma forma que ele sonha em jogar no Barcelona, no Real, ele sonha também em jogar pelo São Paulo e quer vencer ali, quer sair com título, igual a gente viu o Kaká, o Kaká menos, mas o Lucas. O Kaká ganhou um título Rio-São Paulo, São né? Paulo, foi o primeiro dele. Então a gente tem essa expectativa também. A gente fica irritado, se quiser xingar no estádio, protestar com garotos, a vontade é de vocês estão livres para fazer isso. Mas é muito melhor você, comemorar um gol do Antony, do Igor Gomes, que isso faz bem para você, pessoa, como faz bem pro jogador e faz bem pro São Paulo. Você ficou bem emocionado. Porque o trabalho do Regis de fazer, gente, é um negócio... Isso daqui é nascer no São Paulo, é crescer no São Paulo, é ver esses garotos de perto. E quantas vezes a gente foi cobrir os moleques e você via o brilho deles, da gente fazer perguntas e saber e acompanhar, porque o moleque fica surpreso com isso, né? O repórter não tá acostumado a saber que posição que ele joga e tal. E você vê hoje a alegria dessa molecada, é isso. Isso é torcer, isso é ter vontade, isso é ter alegria, isso é... E a gente precisa aprender a fazer a nossa parte como torcida sempre. Nos 90 minutos, empurrar. Isso é uma ideia que a gente tem de que ajude o clube. Quer protestar quando acabar o jogo? Quer xingar o presidente? Quer fazer... Deixa acabar o jogo. Apitou o árbitro. Aí vai. Apitou o fim de jogo. Não é nem o intervalo. Mas nesse momento, quando a bola tá rolando, vale muito a pena. É o futuro, gente. É o nosso futuro aqui. Então, a live de terça vai ficar na terça mesmo. Mas eu acho que eu vou fazer ela solo. Talvez a gente tenha mais uma programação aí. O Regis vai falar mais da base com a gente aqui. Tem a copinha, o São Paulo vai tá no grupo 29, que é em São Bernardo do Campo. Jogos gratuitos, já tem a definição dos jogos. Os dias e horários não são tão bons. A primeira rodada vai ser num sábado à tarde, legal. Aí depois tem terça e sexta, 9h30 da noite. Não é um horário tão atrativo. Todos os jogos televisionados pelo Sport TV. Tem um na Rede Vida, um na TV Cultura, que volta a transmitir a copinha. Legal isso, né? Depois de alguns jogadores, não todos, alguns jogadores desses que jogaram hoje contra o CSA estarão na copinha. Então a gente vai ver provavelmente o Valse. Valse não, desculpa. Calma aí que ela enroscou aqui. A gente vai ver problemas técnicos. Eu falei errado. Então a gente vai ver alguns desses jogadores que ainda têm idade para o Sub-20 do ano que vem, né? Patrick, de 16 anos, o Juan... O Juan provavelmente vai estar inscrito na copinha. Quem mais que pode ir? O Sara não, o Sara já está cuidado. Gabriel Sara não, o Igor Gomes também não.
Alguns, talvez até o Elinho, existe uma esperança que o Elinho dispute, vai fazer bem para ele, tomara que a comissão técnica do Sub-20 assim, e né? ele, junto com ele, decidam isso, porque da mesma forma que fez muito bem pro Antony jogar a copinha no último ano de Sub-20, talvez pro Elinho seja interessante jogar. Dê aquela confiança, Como traga foi um pouco pro Antony. Pro Antony ajudou muito e ajudou o São Paulo. Então é interessante. Então tomara que existe uma transição nesse time sub-20. Então o São Paulo não entra como favorito na copinha. Vai muitas mudanças, metade do time que terminou o ano jogando pelo sub-20 não tem mais idade para jogar a copinha. Mas a gente tem uma expectativa boa ali de pelo menos revelar jogadores, mesmo que não chegue até a final, mas o time deve ter novos jogadores aparecendo. E é sempre bom porque o Diniz parece um técnico, pelo menos, que gosta de aproveitar essa molecada. E a gente sabe que não tem dinheiro para contratar muita gente. Então... E que vai perder ainda, moleques, infelizmente. Gente, o campeonato terminou, o Flamengo acabou em primeiro com 90 pontos, é o recorde de pontuação. Poderia ser mais se o Santos não tivesse estragado a festa do Flamengo aí, o último jogo. O Santos terminou na vice-liderança, não por acaso, 2 técnicos estrangeiros em líder e vice-líder, e o Santos com um elenco muito inferior ao Palmeiras, que vem logo atrás, menos organizado do que o Grêmio, menos organizado, eu digo porque em tempo de trabalho. O Grêmio priorizou outras competições, o Renato Gaúcho às vezes se acha demais, né? Então, o Atlético Paranaense, que vem logo atrás, surpreendeu o Atlético Paranaense, tá com uma surpresa. Foi um bom trabalho do Thiago Nunes. Tá com um elenco de desconhecidos, se pensar assim, mas chegou bem, já tinha ganho a Copa do Brasil. O ano que vem deve complicar para muito time aí. E aí que caiu o Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí. O Cruzeiro... Uma pena que a Chapecoense caiu. Uma pena, né? Primeira vez depois do acidente trágico que eles caem de divisão. E o Cruzeiro acabou sendo uma lição. O Rogério Ceni se propôs a ficar sem receber salário para tirar o time daquela situação. Ele só queria autonomia. O Cruzeiro ficou do lado do jogador. Isso nunca é bom, gente. O técnico entende, identifica, ficaram do lado do Thiago Neves depois apareceu embalado. De outros jogadores que não estavam bem, que meio que forçaram a entrada no time depois que o Rogério saiu. Né? Aí eu lamento muito pelo torcedor cruzeirense, que não merece isso, aliás. Mas alguém ia ser rebaixado. Alguém ia. Então... E eles protestaram muito da saída do Rogério, a torcida cruzeirense não merecia, mas o Cruzeiro caiu. O São Paulo meio que perde aqueles 6 pontos que quase sempre ganha. Esse ano não, né? Esse ano a gente perdeu. Esse ano a gente ajudou o Cruzeiro. Senão o Cruzeiro tinha caído antes. Tá bom? É isso. É isso, galera. Então, terça-feira eu volto, provavelmente sozinho pra fazer a live, mais pra responder com pergunta, mais pra fazer um bate-papo, pra gente fazer aí um revival do que foi o ano. O Regis volta em outros vídeos pra cá, mas acompanhe ele no Twitter, Aspirantes SPFC. Instagram também, Aspirantes Instagram, Facebook. YouTube tá como Aspirantes Tricolores. Talvez tenha algum vídeo aí da Copinha. Deve ter alguma novidade. Então, beleza, é isso. A gente tem os Jogos SPFC, a gente tem Aspirantes SPFC, tudo braço. Tem o Perecini lá no Twitter. Tem o Perecini SPFC 01. Perecini, né? Coloca Perecini. Gabriel Perecini e vocês acham ele lá. Bem fácil. Se ele não tiver bloqueado vocês, que ele é tipo Mauro César no Twitter, assim. É o Júnior, Mauro César. Ele é o Mauro César Júnior. O cara não tem paciência nenhuma. Mas agora hoje ele tá Paulo bem humorado. Agora que o São Paulo ganhou, ele tá bem. Pode aproveitem para conversar com o Gabriel até janeiro, que ele vai estar top, vai estar tranquilo, tá bom? É isso, galera. Nós vamos estar no jogo do Legends ainda, né? Semana que vem. Então, ainda dá tempo de comprar ingresso, aproveitem. Vamos que é festa, gente. Vamos que vai ser legal. Grandes jogadores, ídolos vão estar lá. A gente ainda não sabe quem vai ser o treinador. Não sei, ou até o Rogério, porque o Rogério... Muita gente quer que o Rogério jogue, mas o Zete foi confirmado, vai ser o goleiro. Pelo menos em um tempo, né? Um jogo. O Rogério podia jogar, né? Mas como é que será que tá, né? Essa relação. Porque o Rogério é Rogério, né? O Rogério é muito grande. Enfim, é isso, galera. Quem sabe um dia o Rogério não volta. Eu tenho certeza que volta. Talvez não com o Leco, mas um dia ele volta. Na verdade, agora eu desejo tudo de bom para o Diniz, tudo de bom para esse São Paulo, para que consiga tirar leite de pedra, porque a gente vai precisar, tá bom? Oração para todo mundo e mais do que nunca e sempre, vamos São Paulo!